Assim, por que nós voltamos a Cláudio? A gente já estava sabendo um monte de babado forte, né? Aguentando ali. Alguns militares estão indo para reserva, ou já foram. Então a gente teve uma facilidade para saber mais detalhes. Não quiseram gravar em vídeo com a gente, alguns só. Mas teve outros que pelo menos permitiram a gente conversar. E eles foram, assim, alguns a gente vê que foi até um ponto que dava. Né, que ele talvez não tenha contado tudo, pelo menos foi a impressão que ficou para mim. Já outros não, pegaram ali e abriram o leque e falaram, ó, na real a gente é policial, tal, a gente não pode mentir, no relatório a gente coloca o preto no branco, e foi isso aqui, ó, tá. E assim, teve um até que falou que foram 4 diligências que eles tiveram frente a frente com os seres. Ou seja, não era um caso só isolado. Teve vários. E que trouxe prejuízos aos policiais. Eles ficaram depressivos, tiveram problemas psicológicos, esse problema que até então a gente achava que era um problema. Alguns pediram baixa da polícia, né? Na verdade, acho que de todo o caso ficaram 2 ou 3 só. Saiu o Renato, saiu o Balbino. 2010, foram saindo, né? Foram saindo da polícia também. E ficaram poucos lá que estão ainda na ativa, outros já estão em outros lugares também, né? Trabalhando. Em outras profissões. Em outras profissões, e tem outros que seguiram a carreira policial, tudo, mas já estão em outros batalhões fora de Cláudio, né? E o que a gente tem percebido é que o fenômeno continua aparecendo vez ou outra para essas pessoas. Ou seja, às vezes vai pro sítio, tal, aí vê uma coisa, tem um sonho, tem uma visita de dormitório, o ser entra dentro. Lembra aquela moça também que falou que o ser ficou na cama, assim, olhando para ela? Acordou com o ser. Debruçado na cama, baixinho, olhando para ela. Ela falou que teve o Edson perguntou sobre a paralisia do sono, e ela falou, olha, a paralisia não, mas teve uma vez que eu acordei e fiquei muito assustada, porque quando eu olhei, tinha uma criatura toda preta, assim, não via rosto nem nada, com as mãos assim. Olhando para ela, e aí botou a mão nela, aí ela apagou. Cara. Agora, vamos falar dos casos recentes. Deixa eu só abrir para recentes. umas perguntas do chat aí. Tá bom. Manda aí, Helene. Ó, a Fernanda Paiva, ela perguntou aqui o seguinte, Edson, você acredita você acredita que os referidos militares foram abduzidos? Você já comentou sobre isso, né? Que você acredita que eles foram abduzidos, então só respondendo essa pergunta dela. E ela também perguntou aqui qual o interesse dessas criaturas na cidade de Cláudio? O que teria lá de interessante para eles? Sobre metais, sobre outras coisas, sim. Mas o que vocês acham? Então, um abraço aí para Fernanda Paiva, né? Ela é inscrita lá do canal também. Tá, a gente encontrou com ela em Betim, ela estava lá no evento de Betim. Aquela loira lá que foi com a gente lá no sim. Advogada lá. Fernanda Paiva. Aí ela, respondendo para ela, eu tenho convicção 100% de certeza de que os policiais militares e alguns civis de Cláudio foram abduzidos, sim. Agora, por que eles estão lá em Cláudio? Isso a gente está investigando, né, Lauro? Para tentar descobrir. Pode ser a questão do urânio lá no solo, pode, mas há um interesse também, isso já ficou evidente para nós, que há um interesse no DNA dessas pessoas. E está havendo uma modificação genética nas pessoas lá de Cláudio. Até fala assim, será que esse aí é? Será que esse aqui já foi alterado, né? Será que não foi? E um detalhe, né, para a gente identificar essas pessoas é assim, se adoece. Você já viu alguma coisa, já teve visita de dormitório e tal? E aí se ele falar que sim, e que não fica doente, e que dorme pouco, pronto, a gente já sabe, esse tá dominado, né? No bom sentido, né? Entre aspas. Mas tem outros que tiveram contato, mas parece que não houve interesse por parte dos seres. E aí a pessoa continua adoecendo, a vidinha dela ali normal, mas também teve um tipo de interação. Já outros parece que foram escolhidos a dedo. E pedir para o pessoal tá comentando muito aqui, mas tá mandando pouca pergunta, né? É verdade. Mandem mais perguntas aqui no Superchat, porque o assunto é bem interessante, quero saber as dúvidas aí.
Cláudio, o interesse em Cláudio, muita gente fala lá, porque é um dos maiores polos metalúrgicos da América Latina, apesar de ser uma cidade pequena. Lá nós temos grandes fundições, né? Inclusive 3 estão patrocinando a produção do filme. Vários lugares onde tem avistamento de ET, de naves, tá relacionado a alguma coisa debaixo do solo. Minério, nióbio, né? Por exemplo, você pega Araxá, né? Tem alguns casos lá. Pode ser por causa do nióbio, pode ser também por conta de urânio, né? Que é esses metais utilizados aí na parte nuclear, né? E aí Vai são saber. fundições de ferro fundido, né? Tem a Fundimig, que é uma grande fundição lá também da cidade que está patrocinando o filme e produz peças agrícolas, tudo, né? Peças pesadas, automotivas. A Isoaço também metalúrgica, né? A fundição também. Aluminas também fazendo móveis. É um polo disso, sabe? Fundição, metalurgia. Mas de terreno até então, de minério não explorado, eu desconhecia. Esse amigo do Edson que levantou essa pesquisa a partir de uma pesquisa de uma faculdade federal, né? Que eu não lembro agora. É um trabalho, um TCC de um aluno lá, né? De um cara que se formou na área de geologia e ele levantou que pegando toda a área que vem de Varginha até Cláudio, né, numa linha reta, é tudo urânio que tem ali embaixo. Não tem, assim, jazidas que estão sendo exploradas e tal, mas se reconheceu, sabe-se que tem lá. E já foi visto esses seres agachadinhos, né? A gente tem até alguns outros desenhos, porque não é um caso isolado, né? De seres agachados como se estivesse recolhendo algum tipo de coisa ali, né, na região. Eu acho que é por isso que a ufologia merece ter uma atenção maior, sabe? Porque senão a gente abre para muita coisa e a gente não chega a lugar nenhum. Então, assim, eu não acho que a pergunta estamos sozinhos... Aqui, ó. Isso aqui é um desenho, né, de criança também, mas você vê novamente os seres altos e um agachado. Aí é sacanagem. Esse desenho aqui, os caras estão de sacanagem com a gente. Né? Então. Na boa. Os caras que fazem o azulejo da gente faz coisa melhor aqui. Parece eu desenhando, cara. Não, mesmo. Lênin, você consegue desenhar coisa Melhor, né? Com certeza. E aqui é Aí foi o desenho da nave, né? Aí eram uns croquis também de objetos que foram vistos, tá? Então, assim, o pessoal às vezes faz esses desenhinhos, né? Não são hábeis em desenhar, né? Mas o que eu tava falando sobre a pergunta errada que a gente faz, né? Se estamos sozinhos, eu acho que a gente já tem que mudar a pergunta para qual é o interesse deles. Porque de repente eles têm interesse em algum minério, alguma coisa que é desconhecido por nós, né? E estão ali. Que eles precisam, né? Exato, Olha, e que talvez poderia ser bom pra gente. Eu penso que a gente tem que sair da caixa da pesquisinha, assim, porque esses modificados, seres humanos modificados por ele, já estão aí. Lá em Cláudio a gente vai achar um monte, mas quais as outras cidades que já deve estar acontecendo isso também? E qual que é a intenção? Aonde que vai acabar isso aí? Se for para melhoria da raça humana, não adoece tudo, você começa a ter gente mais evoluída, beleza. Mas e se tiver uma outra intenção por trás? Porque assim, eu não estou falando de especulação, estou falando de constatação. Inclusive, alguns dessas pessoas lá de Cláudio já toparam fazer a hipnose e a gente já marcou, já combinamos com a hipnólogo para poder fazer acessar a hipnose e tentar, né? Acessar, porque a gente não sabe que tipo de bloqueio a gente vai achar aí, mas que algo bizarro está acontecendo, está. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse episódio aconteceu, de toda a seriedade. Eu sempre fico conversando com o Edson que eu tenho uma certa dificuldade de, às vezes, entrar nessa seara por essa questão mesmo, de conhecer as pessoas e ter essa dificuldade de imaginar que, aquele cara foi abduzido, aquele cara não adoece. Mas eu acho que tem que ser levantado... Por serem pessoas comuns? Por ser pessoas... mas é uma bobeira minha mesmo, sabe? Né? Porque assim... A escolha não é por pessoas notáveis. Exato. Então, eu não consegui achar um padrão ainda, assim, falar... as pessoas, todas essas daí, têm o mesmo tipo de sangue, ou tem uma faculdade que... Não tem alguma coisa específica? Não tem. Na verdade, tem o local, né, Edson, dos avistamentos. Agora, assim, o local, ele une todas as pessoas, porque as que nós encontramos está dentro daquela área.
E provavelmente essas abduções aconteceram, né, nessa área porque foram a área em que esses eventos mais complexos aconteceram, em que houve, né, o tempo, né, o time... Isso. Como fala? O missing time, o missing tempo time, perdido, né? E Que outras coisas. aconteceu com várias pessoas naquela mesma Agora, região. detalhe, pode ser que você vai ter assim um grupo de pessoas que adoece e outro que não, mas os dois foram abduzidos. Só que um foi colocado alguma coisa diferente para poder causar essa autoimunidade aí, vamos dizer assim, essa imunidade fora do comum. Mas isso é uma coisa que eu acredito que a hipnose que a gente vai estar fazendo, vai estar conduzindo agora, vai trazer à tona mais verdade. Por isso que eu estou falando que o caso Cláudio, ele vai ser um denominador, né, um separador de águas aí, onde a ufologia passada fica para trás e a gente começa um novo patamar